Então, aqui de início na folha de pagamento, a gente tem aqui as configurações da empresa, em configurações da empresa. Então, aqui na configuração da empresa, a gente tem aqui inicialmente o tipo do cálculo, se vai ser feito em horas ou em dias. O nosso padrão do sistema é todo o cálculo em horas, tá? Se a empresa for configurar pagamento em dias, tem que ser feito todas as configurações separadas, de eventos em si. Mas então o nosso padrão, que já vem, os eventos também são todos configurados em horas. O segundo campo aqui utiliza a hora centesimal. Então, é um ponto bem importante também. É só abrir um bloco de nota aqui de anotação. Então, o que seria a hora centesimal e as horas diferente da hora normal, né? Que a nossa hora normal são horas sexagemal, tá? Então, nossa hora padrão aqui, então, em hora sexagesimal, seria as horas de 0 a 60 minutos, tá? Então, são nossas horas padrão. E a hora centesimal seria as horas que demonstram, no caso, né, de 0 a 100. Então, se eu utiliza cálculo centesimal, então ele vai definir, então, na verdade, aqui a forma que vai apresentar as horas, tá? Então, o cálculo é feito da mesma forma, sem informar a hora centesimal, ou se eu marcar como não. O cálculo vai ser a mesma forma, e vai calcular, porém a forma de apresentação é diferente. Então, por quê? As horas sexagesimal é de 0 a 60 minutos, então, na hora que eu vou fazer um cálculo de uma hora extra, exemplo, de uma hora normal, a gente precisa primeiro sempre converter a hora, né? Transformar em hora centesimal, que seria a referência dele em número, e fazer o cálculo. E a hora centesimal, representado aqui, então, em 60 minutos. Então, exemplo aqui. Eu tenho 30 minutos em horas sexagesimal, que é a hora nossa padrão. Esses 30 minutos aqui em hora centesimal, ele vale 0,50, ele vale meio. Então, 30 minutos é meia hora. Então, se uma hora em hora centesimal tem 1, equivale a 1. Então, meia hora equivale a 50. Aí aqui o campo de arredondar o centésimo da hora, se ele vai arredondar ou não, fazer o arredondamento. Isso aqui vai utilizar em caso a empresa utilize a hora centesimal, se não precisa. Horas noturnas, 52 minutos e meio, se a empresa utiliza ou não. Então, as horas noturnas, 52 minutos e meio. Então, porque as horas noturnas, vão ser uma hora normal, estava falando ali, tem 60 minutos, a hora noturna tem 52 minutos. Então, ela tem essa redução por ser hora noturna. Então, aqui essa opção, se a empresa utiliza ou não horas noturnas reduzidas, tá? Então, como eu faço a conversão? Então, se eu tenho 2 horas normais, então ela equivale então a 120 minutos, para facilitar. Para eu converter ela em horas noturnas, então eu pego aqui então 2 vezes 60, que é a quantidade de minutos que eu tenho uma hora, e vou dividir ele por 52 minutos e meio. Então, se 2 horas normais tem 120 minutos, 2 horas noturnas, deixa eu pegar aqui 0,28. Para eu voltar a hora, então, se para mim converter a hora em sexagesimal, converter em hora centesimal, eu divido por 60. Para eu converter, então, a centesimal, que seria essa hora aqui, em hora sexagesimal, eu vou multiplicar, no caso aqui, por 60. Então, eu pego aqui os meus minutos e vou multiplicar por 60. Então,
2 horas normais equivale a 2 horas e 17 minutos na hora noturna. Então, essa conversão que o sistema faz em caso da empresa já utilizar a hora noturna. Então, às vezes, a empresa marca como não utiliza a hora noturna, porque a empresa pega e lança manual, né? Já vem importado do ponto em si as horas noturnas, ela já lança já convertida essas horas. Então, a empresa, então, às vezes, vai lá e marca como não. Então, seguindo aqui no campo, valor do arredondamento, caso a empresa utilize arredondamento de valores, né? Que geralmente era aquele troco do mês anterior, sempre poder gerar esse arredondamento. Então, se eu marco como zero aqui, entende-se que a empresa não tem arredondamento. Aí, se eu marcar como 1, vou explicar para vocês a regra aqui de arredondamento. Então, 0, que não tem. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor, então, a empresa tem R$990 e 80, tá? Um exemplo. Se eu colocar, então, arredondamento 0, que não tem, então o valor segue, nesse exemplo, é 990 com 80. Se eu colar arredondamento 1, ele vai entender que eu preciso arredondar esse primeiro campo aqui. Então, ele vai colocar 1, ele vai entender que eu vou arredondar essa primeira casa aqui. Então, ele vai entender que o valor é R$991. Eu estou arredondando a primeira, gerando troco de 20 centavos. Se eu colocar arredondamento 5, também ele vai entender que é da primeira casa, mas aí eu vou arredondar para 5 em vez de arredondar para 1. Então, ele vai entender que o valor aqui é R$995, que eu coloquei arredondamento para 5. Então, gerando troco de 4,20. Se eu colocar arredondamento para 10, então ele vai entender que o arredondamento tem que passar dessas duas primeiras casas aqui. Então, se 1 é nessa primeira casa, arredondamento 2 vem para a segunda casa. Então, se eu colocar 10, ele vai entender que o valor que ia pagar é de R$1.000. Então, gerando troco de 9,20 para fazer arredondamento aqui, então, a partir da segunda casa. E assim por diante, se eu colocar 100, ele vai arredondar aqui para mais, e assim vai gerando a forma de arredondamento. Então, 0 ele entende que não. Aí, se eu informo o número com uma casa, ele vai entender que ele vai arredondar para cá, de acordo com o número. Se é 1, ele vai arredondar para o final 1 aqui. Se é 5, ele vai fazer arredondamento para chegar a 5. E assim por diante. Aqui temos o campo aqui de pagamento da folha mensal, se é pagamento no mês seguinte ou no mês. Esse campo aqui ele tem duas validações. Então, primeiro, ele tem a validação para ele fazer a sugestão da data de pagamento na hora do cadastro do período de cálculo, né? Então, na hora que eu for cadastrar um período de cálculo, ele vai sugerir a data pela data que eu coloquei aqui. Se é no mês seguinte, ele vai sempre sugerir o quinto dia útil do outro mês, né? Se é no próprio mês, ele sempre sugere o último dia do mês. Além disso, ele também vai controlar a forma de cálculo de R no adiantamento. Se eu coloco pagamento no mês seguinte, ele vai gerar evento de IR no adiantamento. Claro, se o IR tem adiantamento em si. Mas por que ele gera o cálculo do IR já no adiantamento se eu coloco o pagamento no mês seguinte? Porque o adiantamento sempre é pago ali no meio do mês. Então, exemplo aqui, eu estou em outubro. Eu vou pegar o adiantamento de outubro, geralmente paga dia 20 de outubro. Então, é pagamento dentro do mesmo mês. Se eu utilizo o mês seguinte, a folha de outubro será paga no início de novembro. Então, o IR é por data de pagamento. Então, eu não vou poder somar o valor do IR ali a esse pagamento. Então, quando eu pagar o IR agora, dia 20 do 10, ele vai somar com qual pagamento? Ele vai somar com o pagamento da folha do mês 9, que eu fiz dia 5 do 10, a base. E quando eu pagar o adiantamento dia 20 do 10, ele vai somar essas duas bases para gerar o IR. Se eu coloco o pagamento no mês, ele entende assim, então, que eu pagaria então a folha dia 18, o adiantamento dia 20, e pagaria a folha aqui no dia 29, um exemplo que seria o último dia útil do mês. Então, ele não desconta o IR no adiantamento, não gera o evento, e deixa para gerar o evento tudo na folha mensal, quando eu seleciono a opção aqui de pagamento no mês. Aí temos aqui
prazo de pagamento da folha, caso caia no domingo, ou feriado, ou no sábado. Opção, se vai antecipar ou não o pagamento, igual nesse exemplo que eu falei que fosse o último dia do mês. Se eu utilizar a opção de antecipa, ele vai pagar dia 29. Se eu marcar a opção que antecipa, se eu utilizar a opção que não antecipa, no caso, ele vai pagar dia 31, que seria o último mês, o último dia do mês de fato, não observando aí a questão de antecipação. E o terceiro campo aqui antecipa somente domingos e feriados. Então, aqui pegando esse exemplo, se eu colocasse então essa última opção de antecipa apenas domingo e feriado, utilizando o mês 10, ele colocaria a data de pagamento dia 30, porque o último dia do mês é 31 no domingo, e eu marquei a opção que ele antecipa só em caso de domingos e feriados. Então, essa opção aqui de prazo de pagamento da folha, sábado, domingo e feriados. Aí temos outra opção aqui de cálculo mensalista, várias escalas no mês. Então, foi implementada aqui principalmente por conta das reduções das MPs, né, que vieram aí do ano passado para cá, devido à pandemia. Então, se ele tem mais de uma escala no mês, como é feito o pagamento? Se é feito pela quantidade de dias do mês, ou se é feito pela escala mensal?